Recebi de um amigo, e essa mensagem está no livro de Isaías 26:13, e diz assim: Senhor, nosso Deus, outros senhores além de ti quiseram nos dominar. Nós, porém, só celebramos a tua memória, o teu nome. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Bom, aí para poder entender essa mensagem, que a tradução da Bíblia dessa pessoa é diferente da minha tradução, eu não consegui de imediato entender, mas ele mandou a mensagem para que eu refletisse sobre ela, e então eu vim buscar na Bíblia para poder buscar entendimento. E na Bíblia, no capítulo 26, ele mostra exatamente isso que eu falei para vocês. Deus, ele havia feito, ele manteve uma fidelidade enquanto aquele povo também era fiel para com Deus. Então, aquele povo era inatingível, inalcançável enquanto eles estavam com Deus. Ele diz na seguinte forma, ainda no capítulo 26, no versículo 2: Abri as portas, deixai entrar uma nação justa que mantém a fidelidade, firme de caráter. Tu lhe conservas a paz, porque em ti ela confia. Bem, vocês notaram que eu vim falando sobre paganismo, trouxe alguns temas para que a gente pudesse ter mais acesso a essa outra forma de cultuar Deus ou deuses. Não posso afirmar com certeza que essas pessoas adoram ou reverenciam ao mesmo Deus que o cristão, que o judeu. Mas o fato é que existe uma reverência a uma entidade ou diversas entidades que consideram superiores a si. Isso faz dessas pessoas, sim, humildes, reconhecendo menores do que um ser superior. O grande perigo, a grande questão, e isso Jesus veio para reforçar, para que pudéssemos compreender aquilo que vem de Deus, aquilo que vem para o bem da humanidade e aquilo que vem para prejudicar, só para promover a discórdia. Então, é possível, sim, penso eu, que uma pessoa da Umbanda possa trabalhar e reverenciar apenas a uma entidade do bem, apesar de existirem entidades do mal que promovem coisas ruins no meio desse povo. Isso não acontece só na Umbanda, no Candomblé ou nas outras religiões de matriz africana, mas também acontecia no povo judeu, e isso está lá na Bíblia, de judeus que desrespeitavam a lei de Deus, o que foi deixado de legado para com aquele que ele tinha escolhido como seu povo, como povo escolhido. E aí me vem o grande questionamento: por que o povo judeu teria sido escolhido o povo de Deus? Se todos somos, todos eu falo, todo ser humano advém do próprio Deus. Penso eu que o povo judeu ele tinha um propósito de ser o exemplo para a sociedade mundial, um exemplo para os outros povos, para que os outros povos pudessem escolher um caminho divino, e que esse caminho divino seria levado por esse povo, pelo povo judeu, retificando não apenas o povo judeu, mas todas as tribos de Israel, que eram 12 na verdade. E quando a promessa de Deus para com Abraão foi celebrada, era justamente enquanto esse povo fosse tão obediente quanto Abraão, tão praticante do bem quanto Abraão.
Entretanto, esse povo ele se corrompeu com principados e potestades, como diz Paulo, e esse povo acabou sucumbindo a essas forças trevosas, digamos assim. E pensando nisso, entendo que o próprio homem rompeu com essa promessa de Deus para com esse povo, rompeu porque não mais obedeceu aos seus mandamentos. E aí foi enviado o Cristo, e o Cristo sim mostrou o verdadeiro caminho, sendo ele incorruptível desde do seu nascimento até a sua crucificação. Mesmo sendo a crucificação o ponto alto da paixão de Cristo, do amor de Cristo, a vida toda do Cristo é o nosso referencial para a gente ver como deveríamos viver nesse mundo, sem interesses secundários que façam com que a gente pratique alguma coisa, apenas fazer o bem, pelo amor ao próximo. O importante é que Deus jamais disse para os judeus que eles deveriam destratar os outros povos. Muito pelo contrário, ele dizia que os estrangeiros nas suas terras deveriam ser muito bem tratados. Não dizia que eles tinham que se converter ao judaísmo para serem respeitados e tratados como um bom ser humano que eram. Mas hoje, quando nos voltamos para o Cristo, aquele que nós entendemos que ele foi incorruptível, foi intocável pelo mal, quando a gente entende, enxergando ele, entende que alguém da Umbanda, ou alguém do Candomblé, ou alguém de qualquer outra religião que não de matriz cristã, que essas pessoas estão vinculadas ao inimigo. Mas olha só um trecho curioso em Marcos 9:38. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não andava conosco. Jesus, porém, disse: Não proibais, pois ninguém que faz milagre em meu nome poderá logo depois falar mal de mim. Quem não é contra nós está a nosso favor. Quem vos der um copo d'água para beber, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Essa mensagem mostra que não é preciso que alguém de outra religião se converta ao cristianismo. Ele mostra que, na verdade, só o fato de alguém entender que por você ser cristão, lhe respeita e lhe trata bem, essa pessoa vai ser muito bem cuidada pelas entidades celestiais. Por que estou falando isso? Por exemplo, os muçulmanos, o povo islâmico, que entende, ou melhor, não entende como a grande maioria dos cristãos, que Jesus é Deus. Existem cristãos que não entendem que Jesus é Deus, e sim que Jesus é o Filho de Deus. Os islâmicos entendem que Jesus foi um profeta de Deus, mas ainda eles entendendo que ele sequer seria Filho de Deus, eles respeitam a mensagem que o Cristo deixou na terra. Então veja bem, mas eu não estou falando dos radicais, porque assim como existem radicais islâmicos, existem radicais católicos, existem radicais evangélicos que estão cometendo verdadeiras atrocidades no meio da nossa sociedade. Mas estou falando de fiéis muçulmanos, de fiéis islâmicos, de fiéis cristãos, de fiéis católicos, de fiéis evangélicos, enfim, fiéis àqueles que compreenderam a mensagem e que a mensagem verdadeira é amor, que a verdadeira verdade é o amor que Jesus distribuiu desde o seu nascimento até a sua morte, que mesmo o meu vizinho, mesmo o meu
colega de trabalho, mesmo ele não professando a mesma fé que eu, temos que respeitá-lo como seres humanos, respeitar a forma como ele escolheu traduzir a sua fé, expor a sua fé, tratar a sua comunicação para com Deus. Tem um outro trecho que Cristo também não tenta mostrar a ninguém como é Deus. Ele apenas diz que o ser humano tem que reverenciar esse Deus. Isso está em Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Não é o meu entendimento, não é o entendimento do outro, é o seu entendimento de Deus que vai fazer você amá-lo. Então, não posso eu impor a minha fé de que Cristo seria Deus para o meu vizinho, e sim deixar que ele entenda o que é Deus para ele, quem é Deus para ele, para que ele possa transbordar em amor e ser aquilo que o Cristo deixou de mensagem para nós. Não cabe a mim, como cristão, impor ao meu próximo que ele seja cristão. A nossa proposta aqui no canal é justamente para que aqueles que não conseguem enxergar Deus, não conseguem crer na existência de um Deus, possam compreender algo que não é tão fácil, sim, mas que é possível se encontrar, mas não impondo como cristão. Eu estou apenas trazendo a verdade do Cristo, aquilo que Ele trouxe para nós, e apresentando a todos a mensagem que Ele trouxe, sem dizer que Jesus Cristo é Deus, ou que eu preciso impor que todos se convertam ao cristianismo. Não, a mensagem do Cristo é que Ele quer que todos se convertam à passagem dele na terra, que todos reconheçam que a vida dele era uma vida intocável, que é uma vida perfeita, que é a vida ideal para uma sociedade melhor. Sei que algumas pessoas, as pessoas mais radicais, vão achar absurda a minha forma de trazer a mensagem do Cristo, trazer um entendimento do que Ele quis deixar ou deixou de legado para todos nós. Mas pense um pouquinho, deixe os seus comentários, reflita sobre aquilo que está na palavra. Venho repetindo, programa após programa, que a Bíblia ela não pode apenas ser lida, ela tem que ser estudada. A gente precisa entender o que realmente está escrito nela, para a gente não cometer absurdos em nossa sociedade. E o mais importante de tudo, não é só entender, mas sim viver. A gente precisa que a nossa vida seja conforme está no Evangelho, que a nossa vida seja uma oração, que a gente não apenas faça uma oração, mas que a nossa vida seja uma oração como o Pai Nosso que está no céu, e que a gente diz que a gente pede que Deus nos perdoe assim como nós perdoamos os nossos irmãos. Então a pergunta é, será que o Eric perdoa os seus inimigos? Será que você que está assistindo o programa perdoa os seus inimigos? Então a mensagem é essa: o Cristo nos ama e pelo amor de Cristo estamos todos na salvação. Mas para isso precisamos tomar a atitude de seguir no caminho do Cristo. A gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.